Sejam bem-vindos a mais um Yelcast, é do Piauí. Para o mundo! E aí, Kilson Jones, beleza, meu irmão? Tudo tranquilo, graças a Deus, vamos que vamos, porque essa temporada... Quarta temporada do Yelcast, sejam bem-vindos e saibam que o nosso pedido para você é que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dá o like, por gentileza, é muito importante para que o famoso algoritmo entenda que você quer consumir esse conteúdo. Mas já dá uma passada nas redes no Vertical, TikTok, Kawaii, Shorts e, obviamente, o Instagram. A gente conseguiu bater 4 milhões de visualizações e engajamento mensal, isso é muito bom pra gente está muito feliz com tudo isso. Mas antes de falar sobre o nosso convidado, que tem um amor platônico pelo Bolsonaro, ele quase que o travesseiro é com a brincadeira, já a gente vai mostrar. Mas você tá muito elegante, meu irmão. O Hero veste o homem atual. E você sabe, né? Exclusividade Noroeste, Piauí, Maranhão e agora em Tocantins. Um abraço. É o primeiro podcast em TV aberta há 3 anos. Às 10h30, não é o único, mas foi o primeiro, na Rede Meio Norte, para mais de 20 milhões de parabólicas pela banda Caú, Kilson. É verdade, né? Todos os sábados, às 23 horas, às 11 da noite. Aliás, já envia esse link para os seus melhores amigos. E também com os seus melhores inimigos. Hater dá muito engajamento e é muito bom. Se você consome qualquer um dos produtos que aparecem aqui atrás, internet, alimentação... tudo, absolutamente tudo, são marcas de uma relevância muito grande, em uma prateleira bem diferente, nas quais a gente confia e absolutamente assina embaixo. Por favor, nos dê essa moral, é assim que a gente consegue fazer aqui o Yelcast. Lembrando que o Yelcast é feito na Estação I, Estúdios Criativos, onde você também pode ter o seu podcast, o seu treinamento no auditório Estúdio I. Fica à vontade, a casa é sua, Kilson Jones. É verdade, ele vem aí, hein? Ele vem aí, cara. Ele é filho de um dos maiores jornalistas desse país. Sem sombra de dúvidas. Ricardo Noblat. Ele tem uma trajetória no digital há pelo menos uma década que tem revolucionado a forma de discussão, de diálogo, de separar um pouco, vamos falar assim, o contraditório daquilo que todo mundo fala em determinada presidência, vamos dizer assim. De acordo com um lado ou com o outro, é bom ouvir. E ele tem a linguagem desse jovem questionador, o cara que começou junto com a internet, e eu tenho um grande orgulho em recebê-lo. Para mim, é um dos maiores twitters do país com relevância, porque, para mim, números não significam muitas vezes relevância. Relevância é quando você lê, entende, contesta ou assimila, e eu acho que isso é muito importante. Constrói, Uma né? salva de palmas Aí. para Kilson Jones anuncie. Ele, conhecido no Brasil inteiro e agora é do Piauí para o mundo, Guga Noblat. Seja bem-vindo. Pô, tamo junto, obrigado pela moral, é um prazer fazer parte aqui dessa equipe do Meio Norte também, porque agora eu faço parte do Meio Norte também, e é um prazer estar participando aqui desse momento maravilhoso com essas duas pessoas lindas que vão fazer essa entrevista. E se é pra ter hater, hoje é o dia, hein? Opa! Se é pra hater engajar, vem engajar hoje aqui, que eu quero engajamento, eu quero relevância. Aqui nessa hora, bar. A nossa hora bar é maravilhoso, porque é a hora que você consegue bater papo, assimilar muita coisa boa, também tirar algumas coisas, mas enfim. Cara, eu imagino, a gente vive nos últimos... o Bussarello estava falando, né, que a gente vem de pelo menos 3 gestões presidenciais incompletas, Verdade. quase 4, 2 incompletas, uma tirada, e aí entra e sai agora. A gente vai contextualizar isso durante esse bate-papo. É bem sobre isso, no momento que a gente vive no país, e infelizmente ou felizmente, esses nichos políticos, eles acabam atingindo todas as esferas que a gente vive no Brasil, da educação ao esporte, à cultura, é um negócio absurdo. Mas eu queria entender primeiro, para nossa audiência, conhecer o Guga. Você é filho de quem? Tem quantos irmãos? Então, meu papai é Ricardo Noblat, como você disse na apresentação, jornalista. Quem acompanha o jornalismo político, talvez o conheça, ele de fato é uma pessoa que tem uma voz muito ativa. E tenho um irmãozinho mais velho chamado André, uma irmã mais nova chamada Sofia. Entrei no jornalismo também por conta da minha mãe, Rebeca, que também é jornalista. Então eu nasci numa família que é uma família de jornalistas, que é uma família da comunicação. Meu pai, minha mãe e meu irmão também. Caiu o fone! Caiu o fone! Sério que seus irmãos também enveredaram para o jornalismo? Meu irmão, a minha irmã é a única que teve uma certa consciência. Teve juízo. A única que teve juízo. Ela falou, não, ela é professora, é formada em psicologia, mas o meu irmão também. Hoje ele trabalha muito na área mais cultural. Ele tem uma revista chamada Traços, que é uma revista que é vendida por morador de rua. Eles vendem a R$10 e ficam com
R$8 e usam R$2 para comprar a próxima edição. E aí ele começou a tirar uma galera. Esse projeto dele tá sensacional. Agora tá indo também para. Foi pro Rio de Janeiro, tá em Brasília, acho que vai para Salvador. Revista Traço, uma revista de cultura. Minha irmã trabalha como professora em colégios lá de Brasília. E eu tentei seguir ali aquela linha do jornalismo político. A princípio, eu estava no jornalismo esportivo. Combate. E você que gosta de MMA, que eu tô ligado, você deve ter visto. Tem um cinturão ali no escritório. Eu vi o cinturão, tem um UFC aqui. Eu já trabalhei no Combate, no canal Combate, no Sport TV. Passei um tempo fazendo... Você tá parecido com o Conor, cara. Tô, né? Falou que eu pareço com o Vitor Belfort. Também, né? Vitor Belfort com esse cabelinho aqui mal feito, eu fiquei parecido com o Vitor Belfort. Mas eu acabei trocando. Mas você não costuma usar a camisa do Brasil como ele usou? Não. Camisa do Brasil só usa azul. Azul. A verde e amarela virou mortalha de golpista, infelizmente. Mas a gente tem que resgatar a camisa do Brasil, obviamente. Eu sou fanático por futebol. Eu adoro a seleção brasileira, mas é óbvio que eu não quero ser confundido com bolsonarista. Para não dar esse problema? Eu não quero ser confundido com bolsonarista, não uso a mortalha dos golpistas, que é a camisa da CBF, mas sou louco por futebol, respeito, obviamente, os patriotas, a bandeira do Brasil, quem é nacionalista, acho legal você ter o amor pela sua nação, tenho um amor pelo Brasil, mas... quero uma certa distância do que possa me confundir com um bolsonarista. Você sabe a treta que tem sido minha vida por causa dessa... Sem sombra de dúvidas. Ô, Guga, então nesse caminho foi meio que inevitável gostar de política, mas desde muito cedo tu se interessou por isso? Desde muito cedo. Com 8 anos de idade, meu pai jornalista, ele tinha a principal coluna na época de política, que era a coluna do Jornal do Brasil, era super lido naquela época. Chama alguém da produção pra ajeitar. Vai falando, tá de boa. 1989 eu tô falando. E aí, naquela eleição de 89, eu peguei... o Collor ligou lá em casa um dia para reclamar com meu pai de uma coluna. Ligou, Collor. E o Collor era o Bolsonaro. E aí, era o Bolsonaro em termos de a pessoa que a gente deveria abominar. O Collor era o equivalente ao Bolsonaro hoje. Mas bem diferente, na tua opinião, hoje? Ah, sim. O Collor não tentou dar um golpe de Estado. O Collor é um político que a gente pode criticar, que a gente pode não gostar, mas ele é um político. Ele aceita os ritos da justiça, ele não foge do que a justiça manda, né? Ele não tenta dar um golpe. Então, para mim, é outro patamar. O Bolsonaro, para mim, é pior. Muito pior hoje em dia do que o Collor. Mas naquela época... Vou tirar se quiser. Vou tirar. Naquela época, o Collor era o equivalente ao Bolsonaro de hoje. E aí, quando eu vi que era o Collor que estava ligando, eu saí correndo, peguei o telefone, falei pro Collor, Collor, não liga aqui em casa não, que a gente vai votar no Lula. E bati na cara dele. Eu tinha 8 anos de idade. Então, você me pergunta se eu gosto de política desde moleque. Essa história mostra que com 8 anos de idade... eu já tava naquela, né? Teu pai, por exemplo, e tua mãe, obviamente, como jornalistas e tal, mas eles falavam assim, que aí, porque geralmente alguns não querem que os filhos enveredem, porque conhecem de fato como funciona uma redação, como funciona uma televisão, como funciona esse meio. E cá pra nós, quando você encontra um ambiente saudável, reza a Deus e tá tudo certo. Mas quando você não encontra um ambiente legal para trabalhar, é muito complicado. Mas assim, a minha vida claro, meu pai arrumou muita confusão enquanto jornalista com políticos que têm, enfim, poder e que são perigosos. Então, uma boa parte da minha vida, a gente sofreu ameaças. Meu pai era ameaçado de morte, eu tive que andar quando eu tinha 18, 19 anos, eu tive que andar com segurança. O jornal colocou um segurança para andar com cada um dos meus irmãos, com meu pai, com a minha mãe, tinha um segurança na porta da minha casa. Teve uma fase na minha vida que eu tive que andar com um PM do meu lado, com um policial militar. Então eu cresci, eu entendo o quanto o jornalismo é um desafio que pode te levar a situações realmente de perigo. Não é fácil ser jornalista político. A gente arruma muito desafeto, não só os políticos em si, mas os militantes também. Então, é um ambiente... E é porque essa época não era uma era de internet. E não era uma era de internet ainda. Mas esse talvez tenha sido o momento mais perigoso, que o jornalismo mais trouxe perigo para minha vida, no caso, por conta do meu pai. A gente era ameaçado, eu cheguei a levar, com 18 anos, uma navalhada. Não sei se dá para notar, mas eu tenho um corte aqui, que depois fizeram uma cirurgia que, enfim...
Não foi? é uma covinha. Mas eu achava que era, Não velho. é uma covinha. Uma navalhada? Foi uma navalhada. Aonde? Então, gente, foi num show do Raimundos que eu tava na hora. Eu achei que era só um cara me acertando, eu nem entendi o que era no momento. Achei que eu tava de lado, achei que tinha levado um soco. Depois da cirurgia, que eu entendi que era um corte de navalha ou de estilete. Quase perdi o movimento do rosto. Por 1 milímetro não cortou o nervo facial. Se cortasse 1 milímetro, eu levei 10 pontos internos e 4 externos. E por 1 milímetro não perdi o movimento. Então, assim, essa foi uma época de realmente que o jornalismo mostrou pra gente o quanto a gente estava em risco e o quanto é perigoso essa profissão. Ali, então... E eu segui essa profissão mesmo. Mas ainda nessa época tu preferiu enveredar pelo esporte inicialmente. E aí eu acabei, quando eu virei jornalista, como eu gostava muito, quando eu estava ainda estudando jornalismo, eu já tinha, né, esse hábito de querer, de alguma maneira, criar alguma coisa ligada à luta, MMA, eu sempre gostei. O meu trabalho final no meu curso de jornalismo, eu fiz um site e fiz uma revista. O site era sobre MMA. Enfim, eu sempre gostei disso. Era um esporte que não tinha muito espaço e que não tinha muita gente para falar por esse esporte, na época que eu comecei, né? O pior é que essa época é de verdade, porque vem dos Gracie, depois passa para uma nova companhia, e no Brasil você tinha muita gente que praticava, mas muito pouca gente que falava sobre isso. Eu adorava MMA, e aí eu conheci o Bob Fernandes, não sei se vocês sabem quem é esse jornalista muito competente, ele que comandava um dos diretores do Terra na época. E aí eu falei pro Bob, deixa eu ter um artigo aí de MMA. Foi assim que eu entrei, eu tava acabando de me formar, sabia que entendia desse assunto, pedi para fazer um artigo no Terra, eles me deram um espaço, só que era de graça. Eu escrevia toda sexta-feira, feito um otário, escrevendo de graça. Aí eu descobri que tinha sexta-feira que o texto mais lido do portal era o meu de MMA. Falei pros caras, tá vendo a moral que o MMA tem? Deixa eu ter um blog. Aí eles me deram um blog e passaram a pagar no início R$2.000, era patético. Depois eles aumentaram. Tempo, velho? Isso eu tô falando 2008 já. Mas era relevante essa grana à época. Também. Não, assim, Mas pra você ver, eu fui ali cavando o espaço. E aí os caras falaram, você vai ter um blog então de MMA, mas você vai ter notícia todo dia no blog? Eu não tinha nenhuma fonte. Eu entendia muito, eu escrevia, sabia contar as histórias, mas eu não tinha nenhum telefone de nenhum lutador ou de nenhum treinador. Não tinha fonte nesse meio. Eu falei pros caras, não, vou ter todo dia. E aí fui atrás, cara. Eles me deram espaço. Primeiro lugar que eu fui numa sessão de autógrafos, lá num shopping, na zona oeste do Rio, longe pra caramba. Tava o Minotouro, o irmão do Minotauro, e o Ricardo Arona dando autógrafo. Foi o primeiro local que eu fui pra conseguir pegar com os contato. cartazes já... Não, eu tinha um monte de fã, mas eu fui lá pra pegar o telefone. Não, é porque essas sessões eram aquelas de autógrafo, UFC, de autógrafo. Não era do UFC, organizado pelo UFC. Mas era deles ali num shopping, numa loja de um shopping, uma loja esportiva. Foi a loja que organizou, botou Minotouro no caso, né? Era o Minotauro. E o Arona, eu fui lá. E aí, no primeiro momento que eu tava lá, eu já conheci o assessor de imprensa dos caras, que era o principal assessor de imprensa de todo mundo na época, do Anderson Silva, do Lyoto Machida, que se chama Fernando Flores, meu amigo até hoje. Esse cara, porra, já me deu todos os contatos. Então, a primeira pessoa que eu falei era a principal, era tipo o cara que conhecia todo mundo. E eu já consegui todo mundo, já fui e comecei a fazer um trabalho realmente que me deu uma certa relevância, porque ligava no Lyoto Machida, ia atrás do BJ Penn nos Estados Unidos, Randy Couture nos Estados Unidos, Minotouro, Anderson Silva. Ninguém fazia isso no Brasil. Vitor Belfort, ninguém fazia isso. Então eu conquistei um espaço grande no MMA rápido. E que bacana que esse teu crescimento foi justamente na época do crescimento do MMA no Brasil. E aí começa 2009 para 2010, vai pra Globo. A Globo me chama, eu vou pro Sport TV. Sport TV gostava dos meus artigos, tanto que um dia eu recebo um telefonema do Marinho, que é o cara que fazia o Sensei Sport TV, fala, vem pra cá, vamos fazer o Sensei e tal. Eu fui. Que era o sábado. Acho que era sexta ou era sábado de madruga? Acho que mais que é porque repetia. O primeiro dia, se eu não me engano, era sexta. Aí depois repetia. Teve o que era de terça-feira também, que acabou. Que era o do Borracha. Que era muito bom no MMA. Esse daí foi o primeiro programa que teve de MMA. Ficou muito tempo, depois saiu do ar. Foi. E aí, pô, né, claro, era uma paixão, era um hobby. Eu adorava ver as lutas, que acabou virando um emprego porque eu gostava... enfim, desse assunto, e eu estava me formando em jornalismo, eu não tinha espaço ainda em lugar nenhum, cavei o espaço no Terra, fiquei grande com o MMA, mas no meio desse processo eu fui chamado
o Bob Fernandes, que me colocou no Terra, um dia estava jantando com o Tais, aí ele falou, o Tais está precisando de um produtor de política no CQC. O CQC tinha 1 ano. Eu amava o CQC. Tu já assistia? Era o meu programa favorito. Eu Toda ficava vendo, às vezes, o segunda-feira. Danilo Gentili lá no Congresso, que às vezes eu ia pro Congresso, eu vi o Danilo Gentili junto com um produtor de conteúdo, que era o Salinas, um japonês, e aí eu ficava pensando, porra, eu queria ser esse japonês, eu queria estar com o Danilo fazendo a matéria. E foi exatamente pra vaga desse japonês Que tu foi contratado. que eu acabei depois fazendo o teste entrando, meses depois. E aí eu abri mão do Sport TV, acabei mudando pra São Paulo. Ficou quanto tempo lá? Entrei no CQC, fiquei no CQC quase 6 anos. Fiquei praticamente do início do programa a quase que o final ali. Até o final. O programa começou em março de 2008. Eu comecei a negociar com eles em 2009 para 2010. Já tinha 1 ano e meio. E aí eu entrei no CQC. Como é que foi essa mudança? Porque você sai de uma... Você sai do Rio, do Rio, do Sport TV. que cobria uma outra MMA. parada para cobrir. Mas eu não saí assim totalmente, porque a princípio eu me mantive nos dois. Eu continuei tocando combate, eu continuei falando de MMA, mas eu não estava mais no Sport TV. O Sport TV eu saí. Mas eu continuei no combate. E eu fazia uma coluna no jornal O Globo. O Globo, eu fui o primeiro jornalista de MMA num jornal impresso, até uma coluna que eu escrevia lá. O Globo, né? No Globo, no caso, que eles adoravam também. Então, eu continuei fazendo a coluna no Globo, eu continuei ainda fazendo comentário no combate. Então, eu não saí de uma vez do MMA, saí do Sport TV. Sport TV eu tive que sair. E aí, fiquei em São Paulo e consegui unir os dois. Fazia CQC, fazia MMA, até o ponto que eu virei repórter do CQC, né? Porque eu entrei no CQC para ser produtor de conteúdo. Produtor de conteúdo faz tudo. Você faz a pauta, você pensa na pergunta, você pensa na pauta, qual é o tema. O roteirista, você né? leva, é tudo. Você leva mas, obviamente, como como qualquer programa de televisão, quando você tem alguém chegando com pretensões que possam ocupar o seu espaço, Claro. você é o principal inimigo. Quando eu entrei no CQC, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar como repórter. Tu teve Eu resistência? só entrei no CQC com a intenção realmente de ser produtor de conteúdo político. Eu sou o cara que escreve, eu sou o cara do roteiro ou da ideia. Eu não me sentia como alguém que poderia estar com um microfone ali, que teria a malícia, a artimanha de ser um repórter, de ficar realmente de frente para as câmeras. Eu não achava isso. Eu não tinha essa pretensão. Só que eu fiquei tantos anos no CQC fazendo o trabalho de produzir o conteúdo do programa. Vem aqui, produzir? Danilo, faz Eu isso falava, aqui. vem Danilo, vem Mônica, a gente ia para Brasília. Aí eu falava, esse é o Arthur Lira, esse é o Rodrigo Pacheco, esse você vai perguntar isso. Aí durante a pergunta, enquanto ele estava lá questionando o político, muitas vezes eu falava pro cinegrafista, fecha a câmera na cara do político, e até o ouvido do repórter, e dava uma dica do que ele podia rebater. E aí eu fui pensando, porra, claro que tinha 20% ali que era o improviso do repórter, mas 80% que estava no ar eu falava, cara, fui eu. E aí eu fui ganhando confiança, eu falava, por que eu não pego o microfone e viro o repórter? Porque eu tenho conteúdo. E um dia eu pedi para os caras. Tinham outros Como produtores. é que foi esse dia em especial? Tinham outros produtores que já tinham pedido para fazer teste, para ser repórter, em anos antes do que eu tentei, né? Tinham outros produtores que eles testaram. E não passaram no teste, mas testaram. E eu ficava pensando, porra, os caras que entraram depois de mim, produtores que entraram depois de mim no programa, estão sendo testados para virar repórter, por que não eu, né? Eu pensava, eu acho que eu consigo. Na minha cabeça, depois de 3 anos ali, com 2 anos ou com 1 ano de CQC, eu não conseguiria passar no teste. Mas depois de 3 anos e meio, Já quase dava, 4, né? sendo produtor de conteúdo, na minha cabeça, eu tinha certeza que eu ia passar. Eu falava, cara, se eu fizer o teste, eu viro. Eu nunca tinha pego o microfone, até a hora do teste. E a primeira vez que eu pedi para fazer o teste, eu ainda tinha 2 anos e meio de CQC, eles não deixaram. Eles falaram, você é o único de produtor de política. Eles deixaram outro que só tinha 1 ano de produção fazer e não me deixaram. E aí eu esperei mais 1 ano. E aí sim, eu falei, agora esse ano eu vou fazer. Eles, não, beleza, você vai fazer. Só que eles só deixaram eu fazer porque eles acharam que ia ficar uma porcaria. Era só para fazer um bullying. Qual foi o teste? Como O foi teste o eu fui teste? para a Assembleia Legislativa, peguei lá os deputados estaduais de São Paulo e tinha que fazer, portanto, uma pauta, como se fosse uma matéria do CQC. Eu fui o último testado. Eles já tinham testado umas 15 ou 20 pessoas, sem sacanagem. Vários da TV, da MTV, da Globo, vários atores e VJs e comediantes que tinham já a manha de aparecer na TV. Eu não Pode tinha. citar algum nome assim, não?
Porque eles não passaram, né? Não sei se é tão bom ficar citando. Mas quem? Mas... Que hoje, por exemplo, tá na tela? É porque eu sou tão ruim de nome. Por exemplo, o cara que fazia aquele programa da MTV junto com o Fiuk, ele foi um dos finalistas, por isso que eu tô citando ele. Então não tem problema. É um comediante que fazia o programa do Danilo Gentili também. Cara, eu não tô conseguindo lembrar o nome dele, mas se vocês jogarem no Google, o programa que o Fiuk tinha na MTV... Patrick? Patrick Maia. Patrick Maia, por exemplo, foi um dos testados. E ele foi bem no teste. Ele meio que... Ele foi para uma final, eles fizeram uma final. Que fui eu, Patrick, mais um. Mas enfim, era uma galera da MTV. Quem decidia? Quem decidia eram todos eles juntos. Os que faziam... O Tais decidia, ajudava a decidir. Os diretores do programa. A Band tinha um pouco de peso também, porque o programa era feito por uma produtora externa chamada Quatro Cabeças. Uma produtora que só tinha aqui no Brasil, porque veio da Argentina. Uma produtora argentina, na verdade. Argentina. Então, os argentinos decidiam junto com o Tais e junto com a Band. Era muita gente para decidir. Quando eu fiz o teste, a expectativa era que ficasse uma porcaria deles. Vai dar porra, né? Eu fui o último testado. Tu roteirizou tudo? Eu pensei à noite, obviamente. Quando eu era o cara, eu era produtor de conteúdo. Mas é diferente você roteirizar pra alguém você, fazer agora pra ti. Mas é muito mais. Mas pra mim eu tinha essa vantagem. Eu sabia fazer o programa. Quando o Maurício Meirelles fez o teste pra virar repórter, eu fui produtor do teste dele. Eu fiz o teste dele, eu fiz as perguntas, moí, joguei, ele passou, virou. O Ronald Rios, eu fiz o teste dele como produtor. Passou também. E eu pensava, cara, eu sei fazer o CQC. Eu me garanto, eu sei fazer o conteúdo de política, eu sei que eu tenho total potencial de passar. Na minha cabeça, eu tinha certeza que eu ia passar. E aí eu fui pedir, eles deixaram, fui o último testado, como eu falei. E no dia que eu fui testado, fui eu e mais um comediante. Era o último teste que eles puseram 2 para ir para assembleia, cada um ia para um lado, a gente foi ao mesmo tempo. Quem era? Eu sei como é que eu sou ruim de nome, esse realmente eu não vou lembrar o nome dele. É um cabeludinho que fazia muito Comedy Central. Ele foi também fazer nesse dia. 2 cinegrafistas? Duas equipes. A gente pegou uma van, foi junto de van da produtora até a Assembleia. Acordei, comecei a beber vinho. Eu não tinha segurança do que eu ia fazer, então eu falei, vou beber. Vou ficar loucão, vamos ver se funciona, se eu ficar louco, se eu vou conseguir me soltar mais. Bebi vinho, não comi nada. Fiquei pensando nas perguntas um dia antes. Não consegui dormir direito, meio ansioso. Acordei já bebendo. Cheguei na produtora, encontrei os caras, a gente entrou na van, foi pra lá. Quando a gente chega na Assembleia Legislativa, que eu desço da van, o cara desce com a equipe dele, eu desço com a minha, eu já começo a vomitar estilo exorcista, tá ligado? Mentira, o vinho indo embora. Bah! Bah! E aí o cara já entra pra fazer o teste dele, pensando que eu nem ia fazer mais. Esse aí se ferrou. Esse aí já perdeu a chance. Se fudeu esse. Aí eu virei pro meu produtor, que é o Felipe Atra, até namorou a Monique Iose. E aí falei, Atra, será, velho, que eu vou conseguir fazer? Depois da vomitada, assim, eu não vou conseguir. Não se preocupem que eu jamais vou trabalhar bêbado, tá? Isso foi a única vez. E aí o cara falou pra mim, vai, porque a tua única chance de passar é essa. Se você não fizer o teste hoje, eles não vão te dar outra chance de fazer o teste. E na hora eu senti que eu tava bem, sabe? Eu já vomito e falo, estou bem. Você dá uma pressão, eu vou agora. Pá! Eu entrei, cara, em meia hora, sério mesmo, foram uns 25 a 30 minutos. Eu peguei uns 8 deputados em 30 minutos. Todos renderam. Em 30 minutos, o Atra, que era o produtor, já tava me falando, não precisa mais fazer nada, você vai virar repórter. Aí eu falei, sério, velho? Ele falou, cara, teu teste tá muito melhor que o de todo mundo. Ele tinha visto todos os testes. Ele falou, é tranquilo, velho, você é outro nível. É muito louco, acho que tu vai entender bem sobre o que eu vou falar. Tem uma composição de comunicador, e você é um baita do comunicador. Tem aquele comunicador que, se colocar pra me escrever uma lauda, eu não... Se me botar pra falar 1 hora... Agora, massa é quando alguém consegue traduzir o que gosta de escrever pra fluir. Isso é bem singular. É porque eu, na minha cabeça, só ia escrever. Eu só ia ser roteirista, eu ia ser aquele jornalista que fica ali atrás das câmeras ou no papel. Eu nunca imaginei, né, que eu ia estar aparecendo, que eu ia precisar ser, enfim, um personagem praticamente. E isso foi quanto tempo no CQC? Ainda perdurou quanto tempo? Então, foi 2013 a 2015, aí 2015 eles fazem aquela mudança, que eles tiram o Tais. Eu entrei no CQC em 2009 para 2010, eu só saí no último ano do programa. E aí eu acabei indo pra Liga, que é um outro programa da Band. Mudou. Mas o CQC, no último ano do programa, que foi o ano que saiu o Tais e entrou o Stubble, o Dan Stubble,
E entrou também mais 3 repórteres e saiu Quase todo mundo. Quase todo Sobrou mundo. só o Maurício Meirelles. Neste ano, eles tiraram política do programa. 2015 Começou- não teve, começou porque a- a Band pressionou. Pois é, por exemplo, começou a dar muito problema pra Band, Começou a dar CQC? muito... Quando começou aquela onda, vamos tirar a Dilma. Começou a polarização. Quando começou a polarizar o Brasil, em 2013, 2014, Foi aquela época. foi mesmo. naquela época. Aí a Band começou a ficar aí na dúvida. Quando chegou 2015, aí a Band falou, não tem mais política. Nem no CQC, nem no Pânico. O Pânico Carioca, por exemplo, imitava a Dilma. Não sei se vocês lembram. Ele fazia uma Sim, imitação. Ele teve que parar de fazer a imitação da Dilma. E no CQC, a gente teve que parar Cara, de mas cobrir. como é que vocês receberam? Não, pra mim eu recebi do pior jeito, porque os caras chegaram no fim do ano e falaram, a gente vai reformular o programa inteiro, vai ter uma galera que vai sair, e aí eles falaram pra mim, você vai sair, porque não ia mais ter política. E o que eu fazia era política. Bom, tu recebeu dessa forma. Os outros que receberam Foi horrível. da zero pauta política. Porque o que Muita- rende, Ronald, até hoje, muita gente ficou tu chateada. concorda que pra humorista, pra tudo, a política rende muito. Não é só quadro O que de dá audiência política. é a política, cara. É, também concordo. O que aconteceu nos últimos anos do CQC foi que a gente percebeu ali que futebol, que celebridade não dava mais audiência. Que o que segurava era a política. O CQC que ainda existe até hoje, que não se chama CQC, eles trocaram o nome, mas é o CQC, que é o da Itália, o único que ainda existe. O da Argentina acabou. O do Chile acabou, o de Portugal acabou. Teve em todos esses lugares. O do Brasil acabou. O da Itália existe até hoje, desde a época que existiu do Brasil. E não acabou por quê? Porque lá virou um programa basicamente de política e de denúncia. É um CQC ácido que você denuncia. Não é um CQC que você vai encontrar a galera do futebol, que você vai brincar com a celebridade. Não, é só denúncia. E os caras têm uma audiência gigante. Denúncia tipo assim, não é só de política. O padre Sobretudo, pedófilo. sobretudo. Eles denunciam o padre da igreja que tá fazendo... Sabe, eu desse me nível. lembro a época que rivalizavam muito o Pânico e o CQC. Pra caramba. Era um negócio meio louco. Era. Vocês A gente fingia que se gostava e se odiava. É foda, porque depois eu trabalhei no Pânico, né? 2 anos atrás eu estava no Pânico. Mas naquela época, quando vocês chegavam pra era cobrir o meu evento, ódio, cara, mano. como A gente era? fingia que se gostava, se cumprimentava, eu abraçava a galera do Pânico. Eles Quem me era o abraçavam. pior do CQC? Quem Abraçava o Carioca, abraçava todo mundo. era... E depois, Quem era... porra, os caras estão aí, meu irmão. Guga, Competição, velho. quem era o pior de lidar, por exemplo, nessas situações, né? Tá o CQC e tá o Pânico. Os mais pitbulls, assim, de queria... E tu tinha que controlar do CQC e do Pânico. Assim, porque eu acho que tinha todo mundo, sacou? Tinha um pouco isso. Aí dependia do momento e da pauta. Por exemplo, teve uma pauta que eu fui fazer com a Mônica, quando eu era produtor de conteúdo ainda, com a Mônica Iose. Eu levei a Mônica para um evento do PT. Tava o Lula num evento do PT, lá em Santo André. E aí ele tava no auditório, ele tava na parte de baixo. A imprensa tinha que ficar em cima. Pensa em cima, assim. A imprensa em cima, a E a gente... galera o cara- o Lula... Como é que vai pegar o Lula? Naquela época, a esquerda puta da vida com o CQC. O CQC, a gente tinha uma moralzinha ali com o Lula, com alguns políticos da esquerda, mas ao mesmo tempo... falava. Mas ao mesmo tempo, meu irmão, a militância ficava pé da vida com a gente. Pô, E mas aí- quem foi ali, tipo, quem foi que teve a ideia do top 5, cara? Porque a gente ficava Não, o aguardando. top 5 já é uma coisa que existia do CQC da Argentina. Só veio, Eles né? só trouxeram. Mas para você ver como é que rolava uma disputa pesada com o Pânico. Nesse dia do Lula, eu levo a Mônica Iose pra lá, o Lula tá ali, aí eu falei, eu não tinha como pegar o Lula, não tinha como falar com ele. Não tinha como descer, que os Nesse militantes dia, iam bater né? na gente. Os militantes iam bater mesmo na gente. Não tinha como descer, vamos tentar furar, vamos tentar chegar. Não tinha como, você que já era muito conhecida. Aí eu peguei e levei um megafone. E falei pra Mônica, você pega esse megafone e quando o que Lula parar de loucura. falar, meu irmão, você faz uma pergunta com o megafone pra ver se ele vai responder lá de baixo. Porque senão não vai ter interação. Olha a ideia, velho. Te atrapalhando o Lula falar. Basicamente é isso pra um bando de petistas. Quando eu olho, juro Qual por foi a Deus, pergunta? quando eu olho, olha que coincidência. A gente tava e o Pânico tava. A gente tava disputando com o Pânico. Sempre que o Pânico tá, a gente disputa pra ver quem vai fazer melhor. Quando eu dou um megafone pra Mônica, que eu olho, tá a 20 metros da gente, do outro lado ali, mas na reta da gente, a 20 metros, tá a Sabrina Sato com um megafone. Tá de Juro sacanagem. por Deus, velho. Falei, não, velho, o Pânico não tá com megafone igual a gente, não é possível. Aí
a Mônica e a Sabrina, as duas com um megafone ao mesmo tempo para falar com o Lula. E eu gritei, Mônica, faz a pergunta antes da Sabrina. Aí a Sabrina pega o megafone, a Mônica pega. Aí a Mônica deu uma hesitadinha ainda para conseguir mexer no megafone, não sabia mexer direito. A Sabrina pega e tenta fazer a pergunta. Só que ela não apertou o botão, não saiu o áudio, tá ligado? Você vê que ela fala e você não ouve nada. Ela errou na hora. Vai, Mônica! Aí a Mônica fez e sai o nosso áudio. E o Lula responde, vira uma entrevista da Mônica com um megafone pro Lula. E o Pânico perde. E a gente chega tirando isso deve ter sido êxtase. O Pânico ia fazer exatamente o que a gente fez. E quem conseguiu fazer foi o CQC. E tinha essa competição. De bastidores, isso deu uma cagada pra eles? Talvez. Aí eu não sei o quanto foi ruim, porque a matéria deles foi uma porcaria. A matéria do Pânico não tinha nada. Não tinha o Lula. Não tinha. Eles estavam lá, tinha uma zoeira, a gente tá aqui, mas não tinha nada. A gente tinha o Lula conversando com a gente. Ele ainda dá uma tirada. Eles falam, vocês são muito cara de pau. De usar um megafone pra atrapalhar aqui Mas também o meu evento, e aí responde. Ele respondeu de boa. Super gente boa, ele gostava do CQC. O Lula gostava do CQC. Cara, ainda nessa cobertura, Kilson, de congresso e tal, como é que era lidar aquela época? Já existia, obviamente, extrema-direita, direita, mas parece-me que a galera tinha um medo, assim, ou um receio. Tava no armário a direita. Pois é. Eu não sei se você lembra, se vocês lembram que na época que rolou a polarização PT-PSDB, que o Lula ganhou 2 eleições e elegeu a Dilma, ficou no Brasil um papo de que Brasil vai virar tipo Estados Unidos. É um país de 2 partidos, basicamente, que ia ser o PT e o PSDB. Era bem isso. Não tinha mais espaço. E o PSDB não é direita. Não tinha direita no Brasil. A direita estava escondida porque a direita tinha vindo de uma ditadura, vindo depois de um Sarney e de um Collor, que foram políticos que ficaram com essa imagem de serem a direita. Então a direita estava queimada no Brasil. Ditadura militar. Sarney e Collor, quem quer se colocar como direita depois desses 3 fiascos? E aí, é claro, que a esquerda surfou, o Lula veio, o Lula teve Lula bons 1 resultados, ainda, né? Lula 1 e Lula 2. Dilma também no início foi muito forte. Então, com a força que a esquerda conquistou depois dessas presidências que foram bem sucedidas, parecia que não tinha mais direita. E o Lula falava, a gente vai enterrar o PFL, que agora é o DEM. O PFL, que ainda era aquele partido que de fato representava a direita, tinha um centrão, que era um pouco direita, mas a direita era o progressistas PFL. Ali A mais, direita mesmo, né, que tinha gente, que tinha prefeito, que tinha deputado, era... PP ainda não era tão grande. Mas já era Mas já era direita, obviamente. Direita, né? Mas era o PFL. E o PT falava, vamos enterrar o PFL. O PFL, inclusive, guarda essa mágoa com o PT até hoje, que agora é DEM, não é mais PFL. Que voltou a crescer, inclusive. Que voltou a ser muito forte. E aí, mas enfim, a direita foi muito mal sucedida antes da esquerda. A esquerda foi muito bem sucedida. E aí se criou aquele ambiente, acabou a direita no Brasil. De repente, depois do impeachment da Dilma, depois de todo o antipetismo que veio com mensalão, com petrolão, essas coisas começaram a mudar. E aí veio, sim, um momento em que a gente viu a direita se ressurgindo. E aí não veio só a direita democrática. Aí saiu do armário a direita, a extrema-direita também, a extrema-direita neofascista, que segue um tipo de discurso autoritário que criminaliza todo mundo, que diz que professor é doutrinador, que persegue professor, que diz que jornalista está roubando, que diz que artista é pedófilo, que persegue cientista. Essa extrema-direita populista, com discurso fora do Brasil é anti-imigração, no Brasil é anti-LGBTQIA+. São duas... Mas assim, é uma estratégia igual, entendeu? Lá eles atacam o imigrante, aqui eles atacam Estados Unidos homossexual, mas é uma estratégia, é aquela estratégia do bem contra o mal, do cidadão de bem contra o mal. Essa estratégia fez ressurgir a direita no Brasil. Aí eles saíram do armário. Ô, Guga, mas, por exemplo, tu lembra bem que na época de cobrir Congresso ainda, os episódios, por exemplo, envolvendo a época o deputado Bolsonaro. Claro. Né? O senador Marcelo Castro esteve aqui e ele falava, disse, olha, era o maior faltante. É lógico, não Ele fazia era o maior nada. faltante, ele tinha faltas absurdas, ele quase não frequentava o Congresso, enfim. Era Tu baixo lembra clero. mas tu lembra desse início, dessa escalada? Lembro. Porque eu participei como jornalista que, de alguma maneira, estava no meio disso, né? O Bolsonaro falava com a gente toda semana. Quem falava com o Bolsonaro era eu, né?
eu tinha a porta aberta, assim, do Bolsonaro, apesar de que era uma relação dele com a política, com os jornalistas e depois com o CQC, era uma relação Ele era de ódio também. Ele ficava gravando a gente. Não era ele personagem, não de... Era um pouco. Ele sempre foi um pouco personagem. Tem quem diga que fala assim, não, cara, ele brigava ali quando desligava a câmera, ele pegava. Não, ele é isso. Ele blefa muito. Ele é muito blefador. Ele bate no peito, só que depois também, quando não tem câmera, é outra coisa. Que o Xandão é um exemplo. O Alexandre de Moraes. No mesmo momento que ele vai lá e faz um discurso, não aceito mais ordens do Alexandre de Moraes. E xinga o Alexandre de Moraes, no outro dia ele manda uma camisa do Corinthians para o Alexandre de Moraes. Então, assim, ele faz esse jogo duplo, o Bolsonaro, porque ele é um blefador, né? O golpe é um exemplo disso. Ele quis dar o golpe, ao que tudo indica, as investigações mostram, obviamente, isso, né? Que ele tentou dar um golpe e, ao mesmo tempo, ele fica blefando. Ele tenta dar o golpe de um jeito que ele vai incitando a turma ali do lado, ele incita a galera, mas ele não entra mergulhando de ponta, assim, porque... mas ele deixa ver o que vai acontecer. Se der certo, ele Eu acho que é importante fazer esse questionamento, que você viveu todas essas épocas, presenciou muito de perto. Vamos imaginar que o CQC e o Pânico, à época, bem no início, vamos imaginar que... vamos transportar para os dias de hoje. Então, seria os programas que a gente tem hoje no YouTube. Assim, tu não acha, por exemplo, que de alguma forma, tanto o CQC quanto o Pânico à época, eles fortaleceram muito esse movimento de direita, de ressurgimento e contra a esquerda? Eu acho que voluntária ou involuntariamente? O erro do CQC, a galera fala, o CQC elegeu o Bolsonaro, porque mostrou muito o Bolsonaro. O CQC mostrou muito o Bolsonaro. Nenhuma vez banalizando o Bolsonaro. Todas as vezes que a gente apresentou o Bolsonaro, foi para mostrar como ele é de fato. Tanto que as críticas que tem hoje contra o Bolsonaro, quem formou um batalhão de pessoas que não gostam do Bolsonaro, em partes, foi o CQC. Porque a gente foi questionar o Bolsonaro sobre o nazismo, para mostrar que ele era um cara que não ia conseguir, por exemplo, ser contundente na hora de bater nesse movimento nazista, por exemplo. Então a gente foi o primeiro a tentar mostrar o Bolsonaro como alguém com esse perfil de extrema-direita, de fascista, de nazista. De cara você já sabia que ele era isso? Sabia, pô. Eu via o Bolsonaro. E em 2011 eu boto o Cortez para entrevistar o CQC com uma máquina da verdade, junto com um cara que disse a pessoa tá dizendo a verdade, é uma mentira. Vê aquela entrevista, é 2011, gente. A gente arrebenta o cara. A gente pergunta sobre nazismo, a gente coloca ele na saia justa. Depois vazou uma versão durante a eleição com a minha voz de fundo, porque na época eu não era repórter. Aí vazou uma... Alguém filmando? Alguém da produtora vazou o Bruto, um pedaço do Bruto, que aí você vê ali a gente perguntando pro Bolsonaro nessa intenção de mostrá-lo como ele é. Será que ele é alguém que vai ser incisivo e vai criticar o extremismo ou não? A gente sabia que não, por isso que a gente criou essas situações e o Bolsonaro foi apresentado para o Brasil muito pelo CQC. Então tu acha que o CQC não ajudou ele? Assim, neste sentido de banalizar a imagem, como o Pânico fez, o Pânico botava o Carioca para imitar o Bolsonaro, como se o Bolsonaro fosse alguém legalzão. Fazia piada. Isso é banalizar a imagem do cara. Tinha, inclusive, um quadro. Tinha um quadro que ele imitava o Carioca. Isso, para mim, era completamente irresponsável. Você pegar e suavizar a imagem de um sujeito como o Bolsonaro. O CQC, não. A gente denunciou o Bolsonaro. Denunciou demais. Você pode dizer que mostrou demais. Teve isso. O erro do CQC, para mim, o maior erro, não foi nem ter mostrado muito o Bolsonaro. O que eu admito que o CQC ajudou a fortalecer o discurso antipolítica, que é um discurso que foi o discurso da extrema-direita, foi no momento que o CQC, de certa maneira, tratou os políticos como se fossem todos iguais, como se fossem todos farinha do mesmo saco, como se eles não merecessem o respeito da sociedade. Todo mundo não presta. O erro do CQC, para mim, é esse. Foi ter, de alguma maneira, tratado os políticos como se todos não prestassem. E o erro do Pânico? O erro do Pânico foi ter banalizado a imagem, foi ter suavizado, foi ter tratado... Banalizado ou suavizado? Foi banalizado no sentido de suavizar. Ele pega uma imagem de um sujeito que é violento e transforma num cara, banaliza, não é mais violento. Gente boa. Que é um gente boa, que foi o Bolsonaro. Eles fizeram isso, por exemplo, com o Bolsonaro. O Pânico, como queria fazer só humor pelo humor, não com uma mensagem política, a gente queria ter mensagem política. Você não era só pra rir. O Pânico era humor pelo humor. Tem uma parada que pouca gente fala sobre... Tem uma parada que pouca gente fala sobre... Obviamente falam.
Mas o poderio do Jornal Nacional na época também foi estarrecedor, assim, no aspecto de completamente acabar com a imagem da esquerda, dos Não. políticos também. Porque ela tinha uma relevância, e tem uma relevância muito mais forte à época, né? Total. Hoje também, né? Mas Não. a época... Toda a mídia ajudou a criar um antipetismo. Até o CQC, não que a gente só pegasse no pé do PT, não pegar no pé de todo mundo. Mas a gente também foi para o lado de umas críticas que você pode dizer que inflamaram um pouco o antipetismo. O que eu acho de pior que o CQC fez foi ter rebaixado todos os políticos como se todos não prestassem, criando esse sentimento de colocando todo antipolítica. mundo no mesmo saco A gente ali, criou né? um pouco o sentimento de antipolítica, que foi um sentimento que acabou, de alguma maneira, fortalecendo a extrema-direita que se dizia fora da política. É, Se dizia por exemplo, um outsider. Ele não era outsider. Qual é o teu maior arrependimento como produtor à época? Disse assim, porra, não deveria ter feito essa porra. Eu não vou dizer que é uma matéria, eu não sei se eu consigo pensar em uma matéria, mas é nesse sentido. De como eu era o responsável pela política do CQC, e o CQC a gente falava, meu irmão, vamos quebrar todo mundo. Tem uns que a gente tem que quebrar mais um pouco, que era o Bolsonaro. O Bolsonaro, por que a gente mostrou muito o Bolsonaro? Eu conversava com os diretores, a gente tinha que ter um político que a gente usasse de escada, batesse mais para mostrar os valores do programa. O Bolsonaro era perfeito, porque o Bolsonaro representava tudo que a gente abominava. Então, se a gente bater no Bolsonaro, mostrar que ele é nazista, racista, fascista, etc., que foi uma discussão que se existiu em torno dele, isso vai ser bom pra gente. Vai mostrar que a gente é contra isso, vai mostrar os valores da gente. O Bolsonaro, um dos motivos de usá-lo muito é porque a gente podia tem muita gente que fala, né, fazê-lo de escada. O CQC foi uma outdoor que o Bolsonaro... Mas, ao mesmo tempo, a gente deu um espaço pro Bolsonaro em que ele acabou, obviamente, sendo reconhecido por uma galera que não conhecia ele. Então, isso deu mais poder para ele. Todo país tem 15% de fascista. É como você falou, né? Tipo, tinha muita gente que estava no armário nesse aspecto de direita ou conservador. E que achou que ele era o outsider. O erro do CQC com relação à maneira como a gente apresentou o Bolsonaro, nenhuma. Talvez usamos demais o Bolsonaro, podia ter usado menos. Isso estimulou outros canais a usarem e ele virou uma personalidade. Mas a gente batia no Bolsonaro, a gente não banalizava o Bolsonaro, a gente mostrava o Bolsonaro como o que ele é. O erro mesmo foi ter colocado todo mundo no mesmo saco. Por exemplo, você criar um sentimento de antipolítica. Tu que permeou muito e permeia muito pelos ambientes de esquerda, de conversar, de entender, de ouvir. Tô falando em mesa de bar, de bater papo, não em televisão e tal. De fato, onde é que o governo Lula, ou foi o 1, ou foi o 2, onde é que eles pecaram extremamente no aspecto de... mas assim, o que tu acha que abriu esse leque para polarização? Foi determinante, né? Da tua opinião. O que foi determinante, na minha opinião, é que o Lula, obviamente, ele era refém, como é ainda hoje, de partidos do centrão fisiológicos que faziam um jogo político, que teve um momento que o PT não topou fazer, e que acabou, de alguma maneira, contaminando a imagem do partido. Não estou dizendo que o PT é santo, não. O PT tem gente também, provavelmente, que participa de desvio de dinheiro, que participa de maracutaia, mas a maioria absoluta dos escândalos que surgiram no período do PT vieram dessas alianças, e não necessariamente do partido. Mensalão, Petrolão, estava na mão de diretores, o Petrolão na mão de diretores indicados pelo PP, que a gente estava falando há pouco agora, PP, que era o partido do Bolsonaro. Que teve um ministro da Casa Civil que era do Piauí. Que a gente tinha o Ciro Nogueira como ministro da Casa Civil, enfim, que só de dar para o Ciro Nogueira, só de dar para alguém que não é o seu braço direito a Casa Civil, você mostra o quão fisiológico você é. O Bolsonaro foi mais do que o PT, mas o PT se queimou. O Bolsonaro ficou mais refém do centrão do que o próprio... Ele se entregou mais. Refém talvez igual, mas um soube jogar um jogo e o outro jogou outro jogo. Um se entregou de vez e o outro tenta negociar. Hoje talvez tenha ainda mais força o centrão. Talvez não tenha mais força porque... ao longo do governo Bolsonaro, exatamente, ele entregou a Casa Civil, ele entregou parte do orçamento. Cara, isso é tão louco, porque teve um fortalecimento das casas. A Câmara Federal é um poder, definitivamente um poder paralelo Virou. Cada vez mais. Senado não deixa de ser diferente. Então, para governar um país dessa forma, é treta. Não tem jeito, né? Mas o Bolsonaro, ele realmente deu as chaves do governo e do cofre para o centrão.
Ele realmente se vendeu ali. Ele viu, a princípio, ele tentou criar um ambiente de golpe, já desde 2019. Ele tentou pressionar o Centrão. Quando ele viu que não ia conseguir, que ia ser difícil ir para esse lado, da ameaça, do golpe, aí ele se vendeu. Aí ele dá a chave do cofre, aí ele dá a Casa Civil, ele dá o que o Centrão quer, exatamente porque tem a época da pandemia, tem o papo de que talvez ele pudesse ser impeachmentado. Então aí ele se entrega de vez. Ele volta com a história do golpe, depois que ele perde a eleição, porque ele não queria sair da cadeira de presidente. Aí ele tem que voltar com o golpe também. Mas o governo, o que ele entregou para o Centrão e o poder que ele deu para o Centrão, é claro que o Centrão não quer perder isso. O orçamento secreto, você acha que, só pegando o gancho aí, o orçamento secreto, você acha que foi uma boa? Foi uma boa para, né, acabar com o país e dar... Foi uma boa para Arthur Lira. O Arthur Lira foi maravilhoso, né? Quem confia em Arthur Lira? A gente sabe a treta que é. Ó, que ele vai proibir. Não, Lira, não me tira do Congresso, não, Lira. Já te tiraram, né? Quem me tirou foi o Renan Calheiros na época do CQC. O Renan, no CQC, proibiu a gente de entrar ali. E eu fiquei anos. O CQC acabou e eu continuava proibido de entrar no Senado. Era muito louco. Tipo, 2 anos depois do CQC, eu fui pro Senado um dia, porque a minha mulher, o Banco do Brasil dela é dentro do Senado. Era janeiro. Eles estavam de férias. Não tinha político, não tinha ninguém. Eu só quis ir no Banco do Brasil nas férias. E não deixaram eu entrar. Porque era dentro do Senado e meu nome estava numa lista lá que o Renan botou. Blacklist. Blacklist. Blacklist, até hoje. Não, mas liberaram. Mas assim, hoje eu tenho credencial, é óbvio que eu tô livre. Mas o Renan, sim. Porque o Renan teve um dia que a gente entrou no elevador. Eu e o Danilo Gentili. Eu lembro desse dia. Eu que tava do lado do Danilo. Eu que fiz essas perguntas que o Danilo fez no elevador. Eu lembro desse dia, exato. O Danilo dia. vira e fala: você é indicado pro Conselho de Ética, não é que nem o Fernandinho Beiramar, numa secretaria antidroga. Aí ele olha pro Danilo. Aí o elevador subindo, a gente com o elevador fechado e ele não tinha como sair dali. Puto da vida. Não, e o pior é que quando a gente chegou no Congresso, eu cheguei com eu falei, cara, a gente tem que pegar o Renan hoje. E quando a gente entrou no Congresso, tava o Renan indo pro elevador. Foi muita sorte, a gente tinha acabado de chegar. Às vezes a gente fica 5 horas pra pegar um cara desse. A gente tinha acabado de chegar, entrou, tava o Renan indo pro elevador. Aí eu falei, Danilo, vamos pegar logo o Renan. Vamos. Aí o Danilo ainda deu uma... Ficou de molezinha ainda, sabe? Ficou de lentidão pra ver se o cara sobe logo. Porque ele não queria, tinha acabado de chegar, ele não tava no ritmo ainda. Ele tentou dar uma enrolada pra ver se o Renan entrava no elevador e ia embora sem a gente. Aí quando a gente chega no elevador, que o Renan tá ali ainda, a porta abre, o Renan olha pra gente e fala, vocês querem entrar? Ele foi gente boa, ele chamou a gente. Que era o elevador que só era de senador. Que esperava. A gente entra no elevador de senador com ele, meu irmão. Pá! E engata nas perguntas que era pra ferrar com o cara. Em quanto tempo depois bloquearam? Eu fiquei, cara, até acabar o CQC... Não, quanto tempo depois da subida do elevador? Não, o elevador começa a subir... Não, quanto tempo depois o bloqueio veio? Ah, não, o bloqueio veio imediato, nesse dia praticamente. É isso. Nesse dia a gente já tava... Nesse dia a gente conseguiu terminar a pauta, muito porque a gente entrou num gabinete de um senador do PSB. A gente não ficou mais andando pelo corredor e ficou dentro da sala do cara um tempão. E acabou. Nesse dia já complicou. A gente acabou essa pauta. E tu voltou a fazer isso agora, né? Nas tuas redes, eu tenho acompanhado. Eu tô fazendo... Cara, como é que tem sido? Porque assim, é uma volta, é um déjà vu. Eu vou fazer aqui no meio, lá pro meio. Pro meio vai rolar. Eu vou fazer muito e vai ser muito maneiro. Na mesma pegada? Assim... Mas pro lado... não é tão... Não vai hard. ser tão brincalhão, mas vai ser engraçado, com humor, com acidez. Tentando focar um pouco mais, talvez, no conteúdo, mas a gente também focava no CQC. Mas para não ter esse caô de que só tá indo lá fazer gracinha, entendeu? Mas vai ser naquela pegada, naquele estilo. É o estilo do CQC, que é o meu estilo, entendeu? Cara, e é muito, assim, tem uma... Voltando a falar de conteúdo, a gente tá indo e tá voltando pra CQC. Eu não sei se foi você que criou e roteirizou aquilo, mas aquela do Gentili com o Datena foi extraordinária. A primeira entrevista. Que ele era o repórter inexperiente aí, cara, você tá falando. Não, aquele ali foi muito... Cara, mas foi muito bom. Era muito bom. Aquilo só deu pra fazer... Você lembra aquilo? Ele fez uma com a Gretchen, uma com o Datena, enfim... Datena puto da aquilo vida. Ali já fez o nome do Danilo, porque o repórter inexperiente foi o primeiro viral do CQC. Aquilo ali, cara, era muito bom. Ele foi muito bom. Ele era muito engraçado. Pegava aqui e não conseguia. E o Datena puto. Infelizmente, né? Um quadro desse aí você só cria com quem não vai conhecer. Quantos do CQC, pra gente fechar a janela do CQC aqui, com quantos você conversa ainda hoje? Com quantos você não conversa? Eu vou te falar assim que todos... Como eu fui produtor de conteúdo,
eu sou aquele cara que conseguiu ficar amigo de todo mundo mesmo. Não é Sim. caô, não. Na moral, né? Todos os repórteres lá se dão bem comigo. Todos, qualquer um. Todo mundo da produção também. Mas os que aparecem, que é o que a galera da casa conhece, eu me dou bem com todo mundo. Só que tem gente que eu tô falando menos, obviamente. Tô sem contato há algum tempo. O Rafinha Basso, eu não falo há uns anos já, mas é meu amigo. Os que eu realmente tenho contato, que eu tô falando, é Maurício Meirelles, Muito bom. Rafael Cortez, Show. Felipe Andreoli, às vezes o Marco Luque. Mas o Marco Luque também, que é meu amigão. Tenho falado uma vez por ano com o cara. Mas eu me dou bem com todo O mundo. Meirelles segue a gente no Instagram, cara. Pô, que Meirelles legal. é gente boa demais também. Molecada boa, né, cara? Adoro o Maurício. Vamos passando dessa pauta. Vamos entrar agora. Do Danilo, você fala? Falo com o Danilo. O Danilo, quando começou essa polarização, a galera jogou o Danilo para um lado e me jogaram para o outro. Verdade. Né? Danilo ficou do lado Bolsonarista. do Bolsonaro a princípio. E mesmo assim, eu nunca falei mal do Danilo, porque é um cara que eu tenho uma amizade, que eu tenho um carinho. Eu gostava muito de trabalhar com o Danilo. Só que durante o início dessa polarização, de alguma maneira, isso aí afetou a nossa relação, sim. Eu percebi que não falava mais comigo. Teve uma época que ele parou de me seguir nas redes sociais. E eu notava que tinha a ver com a imagem que estavam jogando de mim nas redes. Só que isso foi bem no início do governo Bolsonaro. Eu acho que logo depois Ele já entendeu. ele percebeu e a gente já voltou a ser amigo. Virou Flamengo e A Vasco, gente se né, fala cara? de vez em quando. E a gente se Virou gosta. completamente Flamengo e Vasco, polarização. Tô falando Flamengo Virou. e Vasco, que são os mais... Virou. Completamente. 100% nesse aspecto. O que me chama muita atenção ainda a essa época, no início, você passa a integrar um dos principais programas, vamos dizer assim, bolsonaristas do Brasil, que ganhou uma relevância na internet, com números extraordinários, que foi na Jovem Pan. Esse convite, como é que ele surgiu para o Morning? Cara, na real, eu entrei na Jovem Pan não pelo Morning. Eu entrei porque um dia o Pânico me convidou para conversar lá sobre política. Eu Que era virou um convidado. programa político. Acabou virando. E aí eu fui lá, eu e o Kim Kataguiri. Eles me chamaram Kim Kataguiri. E virou um pau, eu contra o Kim Kataguiri, o programa inteiro. E esse dia deu uma audiência absurda, que eles não tinham há muito tempo essa audiência. Aí quando acabou o programa, o Tutinha, que é o dono da Jovem Pan, chamou a gente e falou: vem cá, vocês não querem ter um programa de debate um contra o outro? Que ele ficou tão empolgado assim, né, com a audiência, que ele quis fazer. A gente criou o Ringue da Pan, eu contra ele. A princípio era esse o programa que eu fazia. E também dava uma audiência bem interessante. E a partir daí que eu fui entrando mesmo na rádio, né? E aí eu fazia o Ringue, e o Pânico ficava me chamando ainda de vez em quando. Aí depois o Pô, Pânico... mas era um contra quantos, hein? Era foda. Não, no Ringue era só eu contra o Kim. Não, Mas não. aí quando eu fui pro Morning, aí era... Pô, eu contra 3, eu contra 4, eu contra 2 no mínimo. No mínimo, nunca foi 1 contra 1. Mas... Cara, mas assim... Não era um X1, né? Não era um foi X1. Mas de verdade, os argumentos, a gente percebe que alguns conseguem ter profundidade sobre o Claro. que falam, outros são... É só grosseria. Pois é bem grito. Por isso que eu achava chato, por um lado. Porque, claro que eu sou jornalista, eu não vou me queimar, eu não vou me rebaixar a discussão como esses caras fazem. A discussão pela ofensa ou pela... Eu tô te perguntando, porque assim, eu fico imaginando como é que você chega no set pra gravar. Aí como era, assim, você de um lado, não se falavam? A gente deu... No início eu dava oi pros caras, né? No início eu dava oi. Depois, com o tempo, foi ficando um clima de nem se falar mesmo. Sério, velho? O Paulo Figueiredo, o filho do neto do Figueiredo, que chegou a fazer o Morning um tempo, ele me chamava pra porrada, literalmente. Acabava o programa, ele mandava no grupo. Off? Não, o grupo do programa, é porque eu não vou ficar mostrando aqui as mensagens, eu tenho até hoje. Chegava no WhatsApp, no grupo do Morning, ele me chamando pra porrada. Era Até esse hoje, o né? nível do cara. E aí, um dia desse, tem um mês que ele gravou um vídeo me chamando de novo pra porrada, o Paulo Figueiredo. Tinha reunião de pauta, não? esse Não, tinha o negócio? Constantino, tem o Paulo Figueiredo. O Constantino, pelo menos, me chamava porrada, né? O Paulo Figueiredo, que é um neto do ditador, né? Que é um sujeito que está sendo investigado agora pelo golpe. Ele era o responsável por fritar os militares que não aderiram ao golpe. Então, Freire Gomes, do Exército... Cada um tinha uma determinação. a parte dele era essa. Então, ele está sendo investigado por isso agora. Ele, segundo o que pesa as investigações do golpe, era o responsável por fritar os militares que não aderiram ao golpe. Aí o Braga Neto falava, vai lá, frita. Ele lá fritava. O Freire Gomes, por exemplo. Esse sujeito, que, portanto, Mora nos Estados Unidos. mora né? nos Estados Unidos, não volta, porque se vier para o Brasil, como ele já foi preso por um caso de corrupção em que eles teriam... Já foi preso. Esse é o currículo do cidadão. Esse cidadão ficou na lista da Interpol por um tempo. Qual o motivo?
por conta dessa corrupção em que eles teriam subornado o Banco de Brasília para conseguir um empréstimo para fazer o hotel do Trump. Ele é ligadinho ao Trump, que se chama agora, tem um outro nome, não é mais o hotel do Trump. Existe ainda esse hotel, tem outro nome. Esse hotel, a maneira como eles conseguiram empréstimo, a maneira para fazer esse hotel foi irregular. E por conta disso, ele chegou já a ser detido e preso, o Paulo Figueiredo. Se ele vier para o Brasil, ele não entra mais lá. Um sujeito que está sendo acusado de golpe, que tem um caso de corrupção nas costas. Você acha que se ele vier para o Brasil, os americanos vão aceitar ele voltar? Ele não sai porque ele não entra mais. Mas ele fala como se... E aí o idiota grava um vídeo e me chama pra porrada, mas aí ele fala, vem aqui pros Estados Unidos. Porque se ele vier pro Brasil, ele é preso, tá ligado? Vem aqui, vamos fazer um vale tudo. Ele tem conteúdo, de fato? Meu amigo, o cara tinha tetas até a semana passada, começou a treinar boxe pra perder as tetas e acha que hora que é o Mike Tyson, tá ligado? Fala, meu irmão, o cara é real, velho. Você é um puta de um comédia, mano. Não aguenta um tapa na orelha. Mas o cara gravou um vídeo e me chamou pra porrada esses dias. Na bolha que ele vive, ou que outros da esquerda vivem, enfim, ele consegue ter um conteúdo relevante pelo que tu analisa? Estupidamente imbecil o que ele fala. Raso. Ele é o cara que fala que não teve... Ele é tão maluco que ele tem... Ódio, ele ganha muito dinheiro em cima dos otários da extrema-direita. Como? Então ele tem, por exemplo... Como é que ele um monetiza curso isso? de fake news. Como? O sujeito que mais espalha fake news no Brasil tem um curso de fake news pra você não cair em fake news. O sujeito que fala que a invasão do Capitólio, Estados Unidos, que o Trump incitou e que a galera invadiu e entrou pela janela quebrando. Ele disse que aquilo não foi uma invasão. Por exemplo, esse é o tipo de argumento. O cara é um imbecil, ele é um imbecil. Ele espalha fake news o tempo inteiro e ele ganha dinheiro vendendo um curso pra você não cair em fake news. A primeira fake news é o curso dele. E aí, velho, o sujeito enfim, é o neto de um ditador, é um sujeito autoritário que, segundo ele fez um vídeo uma vez falando que tinha que fuzilar o Lula, porque segundo as leis americanas, traição é fuzilamento. O Lula traiu o Brasil e deveria ser fuzilado. E ele não fala isso. Teve um episódio, inclusive, dele agora com alguns deputados que foram em comitiva. Nos Estados Unidos. Falaram numa coletiva. Eles Como é foram que tu pros Estados analisou Unidos. aquele episódio? Uma piada. Aí agora os bolsonaristas que estão querendo criar algum tipo de narrativa de perseguição sobre a extrema-direita, eles foram para os Estados Unidos, se reuniram com esse pateta desse Paulo Figueiredo, foram até o Capitólio e foram barrados, não puderam entrar. Falar que entraram. Tiveram que fazer do lado de fora. Fizeram uma coletiva do lado de fora do Capitólio. Foi patético. Não entraram, porque teve um democrata que mandava lá na comissão que falou, não vai entrar, um deputado. E não entraram. E fizeram uma coletiva, gastaram um dinheirinho, ou gastaram pelo menos nosso tempo, né? Porque a gente é que banca o salário dessa turma para trabalhar. Indo passear lá para fazer essa palhaçada junto com esse Paulo Figueiredo. E o pior é que até o Donald Trump agora tá numa complicação. Duvidar, 90 processos. 2 bi, hein? São 90? Uma multa, né? Cara, ele tem muito processo. Tu acredita na eleição do Trump? Tipo, hoje em dia é mais fácil você apostar numa eleição do Trump. Agora tem muita coisa ainda para rolar. O Trump não tá conseguindo dinheiro para fazer campanha, tá com pouco dinheiro, até por ter muito processo da justiça. O Trump tem esses processos nas costas que podem sim trazer algum tipo de problema durante a eleição. Mas eu digo, vai perder voto. Porque pela lei americana você pode ser preso e ser candidato. Agora, e ser presidente. é claro que isso pode tirar voto. Então há uma perspectiva de que alguns desses casos possam sim trazer um constrangimento para ele durante a campanha e que ele possa perder voto. Ele tem muito rolo, portanto, mas é claro que, segundo as pesquisas, ele é o favorito. Ô, Guga, se tu pudesse... vamos imaginar que tem dois personagens aqui, o Trump e o Bolsonaro aqui. Qual era a legenda para esse e a legenda para esse? Para os dois poderia ter uma legenda parecida, que é pega ladrão. Acho que serve para os dois já, né? Um por causa das joias, o outro tem um monte de problema contábil, finge que a empresa dele, o Trump, no caso, vale bilhões para conseguir empréstimos a custos menores e não vale. Então são dois sujeitos enroladíssimos na justiça. Acho que pega ladrão vale para eles. Ou seja, né? Se gritar, pega ladrão. Cara, e é tão louco o que está acontecendo no Brasil que a gente... E eu falei sobre isso hoje, inclusive, na TV Meio, desse caso absurdo que a gente traz, inclusive, dois direitistas, né? A gente tem o Robinho Pois e Daniel Alves em dois casos
de estupros, e não é no achismo, a justiça o condenou com todas as possibilidades de defesa de ambas as partes, Pois é. né, com depoimentos absurdos. E eu falava, Guga, e eu queria que tu, se puder, falar um pouco sobre isso. Na época do Santos, a gente tinha 2 jogadores importantíssimos quando o Santos foi campeão, paulista, campeão brasileiro, que era o Robinho e o Diego Ribas. Uhum. Olha que espetáculo, né? 2 jogadores extraordinários. 2 monstros. E hoje, em 24... Agora um virou monstro no outro sentido, não mais no futebol, né, o Robinho. E em 24 você consegue ver como cada um cuidou da estrada da sua vida, né? Da imagem, né? Da estrada. Do que fez, as opções, Você vê as o Diego escolhas. Ribas, cara, campeão, alta performance até agora. Hoje palestra sobre família, sobre várias situações, tem uma relevância na sociedade. E aí você vê um cara que saiu da periferia, como o Robinho, que o talento que Deus deu proporcionou ele a chegar nas maiores prateleiras do mundo. Pois é. E com esse tipo de... Foi pra Paulista Pois é. se manifestar. Pois é. Como é que tu analisa esse tipo de coisa, cara? Cara, o esporte tá tão envolvido nisso. É muito ruim, né? A gente antigamente tinha bons exemplos de jogadores de Agora é futebol. ao vivo, nesse momento. A Aê! justiça acaba de... Breaking news. Breaking news. Expediu uma mandado de prisão do Robinho. Acaba de expedir. Então, agora o Robinho vai pro Chilindró, né, Robinho? Porque teve no STJ essa discussão para ver se ele cumpriria a pena no Brasil por 9-2. Ele perdeu. Foi uma goleada? E foi uma goleada. Foi pior que o 7-1. E os caras decretaram, já desde ontem, a prisão imediata tá decretada do Robinho. Agora eles expediram. Agora expediu, agora vai ser preso. Tinham decretado, agora tá expedido. Não tem mais como correr. É nesse aspecto dos 2 que eu te falei. Olha, enfim, é o futebol brasileiro sendo muito mal representado. Mas assim, não é só o futebol. Isso é cultural, o Brasil é um país muito machista, muito misógino. As mulheres aqui, é o 5º país com números de feminicídio, não é à toa. Então, é muito perigoso ser mulher no Brasil. É uma realidade do Brasil a mulher passar por algum tipo de violência, infelizmente. E esses casos que se tornam nacionais porque envolvem personalidades, nesse caso uma personalidade do futebol, que sirvam, obviamente, de exemplo, que fiquem aí como uma história para que os outros reflitam, porque esse é um problema que vai muito além do futebol, é um problema cultural. Mas aqui embaixo vão estar dizendo assim, não, eles foram perseguidos porque apoiaram o Bolsonaro. Nossa, aí é maluquice, né? Achar que esses sujeitos estão sendo perseguidos porque apoiaram o Bolsonaro, né? Eles é que perseguiram, eles é que atacaram. E se você pegar os áudios depois da investigação, você vê quem é que é o vilão dessa história. Eles não são perseguidos, eles perseguiram, eles tentaram calar, eles tentaram difamar. O Robinho seria essa persona, por exemplo, amo Deus, faço tudo piada, né? O cara usa Deus, o cara finge que segue princípios, finge que é alguém que tá num patamar onde você pode, de alguma maneira, servir de exemplo para os outros. E aí, quando você vê a realidade, contrário, né? Eu vi muita gente no Twitter hoje falar, alguns defendendo, obviamente certíssimo, né? Dizendo que agora o estupro tem preço. Pois é. O cara vai lá e paga 1 milhão de euros. Inacreditável essa piada. Pois é, não sei se tu chegou a ver, mas o pai do Neymar recuou, né? Agora recuou? Ele recuou de pagar dívida. Emitiu uma Como é nota. que a opinião pública é importante? Ele emitiu a nota. Que bom. Ele emitiu a nota e disse que agora Daniel Alves possa procurar os familiares e resolver o seu problema. Tá vendo, né? Como é que a opinião pública é importante. Porque se não fosse a pressão da galera nas redes sociais, dos jornalistas, da gente, se não fosse a pressão da opinião pública, ele ia bancar, sim, ele ia sim patrocinar o Neymar, um estuprador. Ele estava patrocinando um estupro, no fim das contas é isso. Ele está tirando da cadeia alguém que deveria estar pagando por um crime horrendo. Você está evitando que essa pessoa pague por um crime que cometeu, portanto você está patrocinando aquele crime, no caso um estupro. E só não está fazendo mais isso porque o pau comeu, o pau cantou, muita gente criticou. De ontem para hoje. Não tenho a menor dúvida que se ninguém reclamasse, ele estava lá pagando esse 1 milhãozinho para tirar o Daniel Alves. É engraçado que, se você partir para o Congresso Nacional nas últimas 48 horas, eu falo 48 porque teve Daniel e Robinho, ponto. E você olhava para o plenário e você não viu absolutamente nenhum discurso condenando tudo isso. E, assim, o que chama muita atenção hoje é que no Congresso Nacional, tanto o Senado quanto a Câmara Federal, que os iPhones são personagens principais do mandato. Parece que tem uma audiência prioritária. Como é que tu enxerga isso? Eu sei que você já deu declarações sobre isso, mas o que eu me preocupo é que esse efeito internet, nas próximas eleições, ou ele possa alavancar muito forte,
ou ele possa retrair para voltar um pouco mais para compensação. Não vai retrair ainda, né? Não parece que vai retrair. E ainda tem a inteligência artificial. Então tá cada vez mais fácil você criar textos fakes, vídeos fakes, áudios fakes, de você tentar maquiar a realidade. E essa turma, obviamente, eles vivem da lacração, vivem das redes, e eles sabem usar esses instrumentos. E tem mais instrumentos à disposição agora para criarem o que eles quiserem criar, desde narrativas mentirosas, enfim. Então, esses caras têm um poder ainda maior, na verdade, né? Cada vez está mais fácil eleger lacrador, está cada vez mais simples para essa turma se promover. Os algoritmos atuam em favor também do sensacionalismo que eles praticam. Então, esses caras têm mídia, têm audiência, exatamente porque falam essas bobagens. Mas a esquerda evoluiu sobre isso? Também. A esquerda evoluiu no sentido de saber que existe isso e de tentar usar as redes sociais de uma maneira mais moderna para passar a sua informação ou para se contrapor uma fake news. De fato, a esquerda está aprendendo, está no caminho. Mas ainda está de goleada deles? Mas os caras surgiram das redes sociais. A extrema-direita que estava no armário saiu do armário direto para a rede social. A rede social, a princípio, era dominada só por eles. Eu lembro que quando eu olhava, cara, era só o Lavista. 2014, quando eu comecei a brigar com esses caras, 2013, 2014, eu entrava nos YouTube, era chocante, não tinha nada que não fosse a extrema-direita. Nessa época, e nem tinha muita rede social ainda. O YouTube mas mesmo o YouTube, que é uma rede social, era completamente dominado pelos caras. Só tinha eles. E era o Olavo, ou eram os olavistas. Então, é claro que quem entra primeiro nesse jogo tem uma vantagem. Tem E expertise eles maior. Estão, obviamente, na Você frente. tem o maior deputado federal mais votado do Brasil, Nicolas. Pois é. 1,5 milhão de votos, fazendo o quê? Porra nenhuma. Mandando a irmã gravar. Desculpa o palavrão. Não, pode falar. Mandando a irmã gravar. YouTube. Mandando a irmã gravar. Tu acha ele é um cara que tem uma menina Tu acha que o trans. Nicolas ele tem um profundo conhecimento sobre diversas áreas do Brasil, que ele consegue dialogar? Não tem. Claro que não tem. O Nicolas O Nicolas consegue dialogar. O Nicolas não tem profundidade, o Nicolas não tem conteúdo, o Nicolas não tem sabedoria, o Nicolas não tem experiência, o Nicolas não tem nada. O que o Nicolas tem é que ele ficou na sombra do Bolsonaro, ele virou talvez o maior deputado bolsonarista hoje, é ele. É um sujeito que, de alguma maneira, se lambuza nessa militância fanática que persegue professor, que persegue quem é trans, ele persegue, como ele mandou perseguir a irmã dele, entrou num banheiro feminino para gravar uma adolescente trans, né? Isso dura até quando? Eu não sei se acaba, né? Mas, assim, pela lógica da história, o reacionarismo é um movimento que vai e volta, retrocede. Em algum momento, o bolsonarismo, o reacionarismo, essa turma, teoricamente, vai retroceder. Por exemplo, se fala muito nessa regulamentação das redes sociais, né? Por exemplo, eu trabalho há 23 anos em uma empresa que tem uma concessão pública e que a gente tem muita responsabilidade sobre o que fala e como fala, porque aquilo pode trazer processo, pode tirar autógrafo. Internet, a gente não tem essa regulamentação de fato ainda do que deve... Está começando. Está começando agora, mas está engateando. Quando tu vê esse discurso de vão tirar minha liberdade de imprensa, eu não vou poder mais falar, não vou poder mais reclamar, e um dos principais pauteiros disso foi o Monark durante muito tempo, entre outros. Esse discurso, para quem está em casa, essa meninada, essa molecada que está assistindo, que às vezes não tem muito esse embasamento, o que tu enxerga nisso? Qual é o propósito desse tipo de discurso? A nossa liberdade está super garantida. O que não está garantido e nunca esteve e nem deve ser garantido, obviamente, é a liberdade de cometer crime. Se você comete algum crime, você tem que pagar por ele. Se você faz um discurso, que é obviamente um discurso golpista, está na lei. Você não pode discursar contra a democracia. Planejar é pior ainda. Então, essa turma que finge que está sendo perseguida, eles é que são os verdadeiros perseguidores. Você pode perguntar para esse sujeito que está dizendo que estão cortando a liberdade dele da internet, o que você acha do professor na sala de aula? Ele vai falar bobagem. Esses que falam que são os perseguidos são os que perseguem até professor em sala de aula. Eles censuram artista, eles censuram jornalista, linchando do pior jeito. Eles censuram professor, chamando de doutrinador. Vale lembrar que a Damares Alves, enquanto ministra, criou uma linha em que os pais poderiam, e fizeram isso, podiam se queixar das escolas e dos professores. Essa linha, basicamente, era para você denunciar professor doutrinador. Ela criou isso. Os caras perseguem policial antifascista. Os policiais que se colocaram como progressistas e antifascistas foram
postos uma lista, foi criada uma lista de servidor antifascista que eles perseguiram. Como é que essa galera luta pela liberdade? É uma piada. O cara que persegue professor em sala de aula, que persegue jornalista, que chama artista de pedófilo e persegue o artista no museu dizendo que o que ele tá fazendo não é arte, é pedofilia. Esses caras defendem a liberdade? Claro que não. Eles só querem continuar com a liberdade de linchar, de cometer crime e de atacar a democracia. Para fechar minhas perguntas e o que o senhor vai fazer a dele, Certo. a última dele, de fato, tu tem alguma dúvida, por exemplo, que o Bolsonaro vai ser preso? Eu tenho uma dúvida porque eu moro no Brasil, esse país aqui, a gente nunca pode confiar 100% na justiça. E o porquê? A gente sabe que a justiça aqui é muito falha e que tem gente tentando criar esse argumento da anistia, de passar pano. Porém, o Bolsonaro tá no corner, tá numa situação em que tem cartão de vacina, golpe de Estado e joias, tudo com muitas provas, com muitos indícios. Se existir justiça no Brasil, ele vai ser preso. Eu acredito ainda que existe a justiça. Pela lógica, é óbvio que ele vai E ser o que preso. vai acontecer ele sendo preso, tu acha? As declarações é que o Brasil vai parar, derrame de sangue. Não vai parar nada, não vai parar nada. O Trump fez o mesmo discurso, mas falando que se não vencer a eleição nos Estados Unidos, vai ter um banho de sangue. O Trump está fazendo esse mesmo discurso. Esse blefe de querer ameaçar é da extrema-direita mesmo. E o Bolsonaro, hoje, ele não tem o poder que tinha antes, não. Conseguiu levar 100 mil pessoas, né, para Paulista, 150 mil. Eles falaram que era 1 milhão, mas na verdade foram 150, queria ter levado 300. Não chegou nem na metade do que eles tinham planejado. Mas, por mais que isso possa passar uma falsa sensação de que o Bolsonaro é muito poderoso ainda, a gente só vai saber o quanto ele ainda é poderoso, o capital do político do Bolsonaro vai ser testado mesmo agora na eleição municipal. Se ele não entregar o número de prefeitos e o número de deputados estaduais que ele prometeu para o PL, vereadores, etc., esse cara vai ser abandonado. Ele já está sendo abandonado por muita gente. Restou para ele ainda virar garoto propaganda do PL, mas ele está sendo posto à prova agora nessa eleição. Por que o Lula não leva esse tanto de gente como ele leva? Muita gente faz esse questionamento. Esse questionamento, se a gente pegar para ver o Lula, quando ele, no final da campanha dele, o que ele trouxe de gente, muito mais que aquilo, para vários estados do Nordeste, não é para São Paulo, não. Tem muito mais gente em São Paulo. Muito mais fácil levar porque é mais 100 mil disseminado num lugar que tem 11 milhões de pessoas do que se levar 100 mil num lugar que tem 1 milhão de pessoas. O Lula, eu não vejo isso, de verdade. Eu vejo o Lula como alguém... questionamento. Não, eu não estou dizendo que você vê assim também, não. Mas muita gente vê assim. Muita gente acha que o Lula não consegue levar muita gente para rua. Que não consegue andar nas ruas. E eu não vejo isso de jeito nenhum. Acho que se o Lula... porque o Lula não tá precisando agora fazer comício. Mas só relembrar da eleição, o número de pessoas que ele trazia para as ruas no final da eleição me parecia muito superior ao que o Bolsonaro estava conseguindo. Tanto que o Bolsonaro estava apelando para as motociatas. Que motociata, você leva 6 mil motos e fala que levou 1 milhão de pessoas, que foi o que aconteceu. Teve uma motociata que ele falou, tem 100 mil pessoas, eram 6 mil motos. 6 mil motos. Então, assim, será que o Bolsonaro tá tão pimpão? Veremos na eleição municipal e veremos o Lula também. Para fechar. Guga, aqui para fechar, a pergunta a você é o seguinte: qual a sua opinião da questão da validação da informação? Onde se busca pela informação? Como é que você vê a televisão? Houve realmente esse crescimento? Algumas pesquisas apontam da validação da televisão aí. Agora, janeiro e fevereiro, a TV cresceu 60% TV aberta. Maravilha. Porque, eu vou te falar, eu prefiro ver as mídias tradicionais crescerem do que essas alternativas que são as das redes sociais. As das redes sociais, as mídias das redes sociais, essas mídias alternativas, muitas não têm credibilidade e se fartam em fake news. Eu estava vendo o país mais blindado para fake news, você está falando de informação, o país mais blindado do mundo, que menos cai em mentira hoje, é a Finlândia. Por quê? As pessoas estão entendendo. Por que a Finlândia é o país mais blindado para fake news? Sabe qual que é a resposta? É muito simples. Porque a Finlândia lê jornal que tem história. Não fica lendo rede social. O país que menos se informa por rede social e que mais se informa pela mídia tradicional do mundo é a Finlândia. E, não por acaso, é o país mais blindado para fake news no mundo. Também é o país mais feliz do mundo. Talvez uma coisa esteja ligada à outra. No ranking da felicidade também está em primeiro lugar. E é o país mais blindado, exatamente, porque valoriza aquela informação que parte de fontes, de veículos, que você pode cobrar e que você conhece a história. E os veículos... Os tabloides. Como os veículos sérios, os veículos que têm alguma história,
que tem CPF, que tem onde cobrar, Tem um são rosto, eles, que né? tem rosto, é outra coisa, cara. Aí a pergunta inversa: como me proteger de fake news? O que devo consumir? Não, você deve consumir as mídias que têm CPF. É essa a ideia. É você parar. Não estou dizendo que você não pode se informar por rede social e pelo WhatsApp, mas tudo que você acompanhar que tiver vindo de uma rede social, cheque, recheque, vá atrás de opiniões favoráveis àquela ideia, vá atrás de Contra opiniões também. contrárias. Você tem que se blindar indo em várias fontes diferentes, mas entendendo quais são essas fontes. Não perca tempo com aqueles tipos de veículo que já tem uma reputação manchada, que já são conhecidos. Tem tanto veículo novo que é conhecido, né? A rede social, ela inaugurou uma era de veículos que são veículos que se fartam em discurso de ódio e fake news e que a gente já sabe disso, a gente já sabe quais são. Pior que Não o cara percam tempo continua com isso. acreditando, Não né, percam velho? tempo com isso. Vem aqui pro meio, vem aqui pro podcast, vem pra quem mostra a cara, pra quem tem CPF, eu, por exemplo, que você pode cobrar nas redes sociais. Não vai cair na onda Você do Zap. participa de algum grupo de tio de Zap? De tio não, mas porque eles não deixam, né? Se eu cair num grupo de tio, eles me expulsam. Ô, Guga. A galera não deixa. Cara, primeiro dizer que foi um prazer poder ter um pouco do seu tempo aqui. A gente tem uma audiência bastante expressiva, principalmente com alguns grupos relevantes. Da direita, que sempre está perto da gente para falar. A esquerda assiste, o centro. Aqui a gente traz pessoas de todos os nichos. Acho que a pluralidade ela é muito boa, com Claro. responsabilidade de ouvir todos os lados. E que felicidade do Grupo Meio, Norte, agora Grupo Meio, de trazer pessoas que têm relevância nacionalmente sobre vários assuntos, mas em especial sobre política, que é a grande paixão do brasileiro. Claro. Eu acho que não é mais só o futebol. Já é há muito tempo a política, mas isso aflorou muito verdade. mais, né? Hoje você sabe quem é que está no STF, você sabe quem é o ministro, você sabe... Algum tempo atrás isso ficava mais numa Ninguém bolha. sabia. Né? Ninguém Ficava sabia. mais numa Pô, bolha. obrigado. Eu tô muito feliz de fazer parte desse time. Vamos pra cima, vamos fazer isso aí. política com essa visão crítica, ácida e muito também engraçada. A gente tem que Tem que sempre tirar usar os o humor. sarros. Tem que usar o humor. Espero que você tenha gostado da estação. Adorei. Não, isso aqui é inacreditável, viu, cara? Você tá... Olha, aqui é outro patamar. Esse estúdio aqui realmente... Os estúdios. Os estúdios, que não é só um, eles estão em outro patamar. Lá no amigo. Vitória a gente vai fazer debate Maravilha. político, Maravilha. com vereadores, com deputados, de uma forma mais intimista, dividindo plateia para ambos os lados. Legal isso. Acho que estamos no caminho certo, né? Maravilha. Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade. Você está cansadão aí, Nada. mas o IELCast agradece. Kilson, Beleza, vamos que vamos. Valeu, Guga. Valeu, galera. Então, tamo junto agora. Faço parte do time. Nos veremos mais vezes. E é um prazer estar aqui. por favor, haters, cheguem aqui que tá Vamos, segundo deem relevância Os também. melhores inimigos. Podem atacar. Eu quero gente xingando, eu quero gente elogiando. É a união dos dois que dá audiência. Isso aí é o cast do Piauí. Para o mundo. Até a próxima. Próximo episódio aqui em cima para você maratonar.